Atingido este ponto de nosso trajeto, o leitor bem que poderia perguntar: o que isso tem a ver com os produtos da arte? Não seria um critério extra-artístico usado apenas com vistas à ampliação das faculdades da mente? Mas até, os momentos acima aludidos não poderiam variar de acordo com a modalidade artística? Como se comportaria o sujeito exemplar em face de um gênero híbrido, tal como, por exemplo, uma ópera? Como se comportaria o sentido comum, digamos, numa apresentação de Carmen? Como equalizar a música de Bizet com o libreto em que a peça se baseia? E o colorido próprio aos aspectos visuais de sua montagem? Seríamos todos complacentes com ele? Antes de adentrar nesse cenário, cumpre devolver rapidamente a palavra ao autor da crítica da Faculdade do Juízo, já que ele mesmo se encarrega de dividir à sua maneira as distintas artes. Ao fazê-lo, no entanto, não deixa de explicar o expediente metodológico de que se serve. Trata-se, como ele próprio afirma, de uma analogia da arte com um modo de expressão de que os homens se servem no falar, segundo Kant, né? E também revela, numa concisa mas relevante observação, que tal esboço de divisão está longe de ser algo conclusivo, permanecendo à parte, aliás, da própria estrutura de sua filosofia. Provavelmente a ópera mais popular de todos os tempos, Carmen, é uma obra dramático-musical de Georges Bizet, que veio entre 1838 e 1875, dividida em 4 atos, e cujo texto de Henri Meilhac e Ludovic Halev baseia-se no romance homônimo do escritor Prosper Mérimée, publicado pela primeira vez em 1845. Ad hoc, tal subdivisão seria apenas uma dentre as muitas tentativas que ainda se podem e devem fazer para seccionar a arte. Né? O que é ad hoc? É uma argumentação ou hipótese formulada exclusivamente para explicar o fenômeno que se descreve, de sorte que não serviria para legitimar outros casos ou argumentos. Feita a ressalva e dando cumprimento ao plano, Kant irá distinguir 3 traços principais no interior da linguagem humana: a palavra, a articulação, o gesto, o movimento e o som, a modulação. Auridos dessa divisão tripartite, os correlatos artísticos de tais modos de expressão são logo após agrupados em torno dos seguintes núcleos: as artes elocutivas, de eloquência e arte poética, as artes figurativas, plástica, escultura e arquitetura, pintura, e a assim chamada arte do belo, o julgo das sensações, que são engendradas do exterior. Não se deterá aí, porém, a classificação sobre o belo julgo das sensações. Sobre o belo jogo das sensações recairá ainda uma última subdivisão, justamente a que nos interessa, que vem à luz sob a forma de uma curiosa disjunção entre o jogo artístico atinente à audição e a visão, ou como se lê, entre música e a arte das cores. Atrelada a uma significação notadamente ampla da sensibilidade artística, a caracterização da arte dos sons e das cores enquanto jogo das sensações se dará terreno, contudo, a uma insidiosa suspeita. Empreende-se a pergunta pela possibilidade mesma de a música, bem como a arte das cores, ter algo a ver com as belas artes, ou, melhor dizendo, com obras cuja beleza é experimentada sob a égide do livre julgo das faculdades e sob o influxo de uma satisfação desinteressada. Submetidas à força do interesse e das inclinações, as sensações de som e cor parecem estar como que destinadas de antemão a motivar sentimentos agradáveis ou desagradáveis, e, portanto, nos quais apenas juízos de validade individual se deixariam fundamentar. Afinal, como Kant dirá, não se pode dizer com certeza se uma cor ou um tom, um som, são meramente sensações agradáveis, ou em si já há um belo jogo de sensações e, como tal, trazem consigo uma satisfação face à forma no julgamento estético. Com essa dificuldade diante dos olhos, coloquemo-nos agora no lugar daquele espectador exemplar de Carmen. O atributo belo poderia ser concedido a isso que vemos e escutamos? Se a resposta for afirmativa, a tal conclusão não se deve, segundo a perspectiva kantiana, nenhum conhecimento de nossa parte. Esse seria o caso se nos fossem transmitidas antes ou ao longo da apresentação algumas dicas acerca do espetáculo. Um historiador da arte talvez nos dissesse, por exemplo, que o contraste entre a sensualidade meridional da cigana Carmen andaluz, de pele morena e portadora de vistosa saia vermelha, e a candura virginal de Micaela, ou Michela, menina do campo de origem basca, loira e coberta por vestido azul, personificaria a oposição entre a austeridade religiosa da região dos Pirineus e a sensualidade mediterrânea do sul espanhol. Nenhuma dessas associações teria, porém, direta e necessariamente a ver com a experiência estética.
Do contrário, quem ousaria distingui-la daquilo que se aprende, digamos, numa sala de aula? No fundo, para sermos fiéis ao juízo estético, teríamos de assumir que o entendimento e a imaginação jogam entre si antes desses códigos de significação. Perguntar por que esta ou aquela personagem sorriu ou chorou, ou ainda buscar saber no que elas estão pensando, seria já uma etapa posterior, pouco espontânea, inclusive. Em vão, continuaríamos decidindo, por argumentos, se algo deve ser belo ou não. Sob a ótica kantiana, Carmen seria bela justamente porque apraz, sem conceitos predeterminados, ocasionando um julgamento da forma do conjunto das sensações, a organização rítmica, divisão do tempo, de sua abertura, por exemplo, poderia ser sentida por todos, e não só. Ainda que o teatro fosse tragicamente consumido pelas chamas, a voz universal nem por isso seria suprimida, pois a sensação rítmica diz respeito aos ouvintes e não ao teatro. Como? Então o juízo não se baseia no mundo real? A ópera seria um acontecimento sobrenatural? É óbvio que não. Como todos os objetos que se movem no espaço e movimentam os artistas sobre o palco, também está submetida a determinadas leis físicas e, embora não se confunda com a arte mecânica, a bela arte não é, afinal, um produto do acaso. Mesmo mestres incomparáveis como Bach ou Mozart tiveram que aprender a ler uma partitura. Michelangelo não teria sido o artista que foi caso não soubesse empunhar um cinzel. Nesse sentido, Kant escreve: não há nenhuma bela arte na qual algo de mecânico que pode ser captado e sentido segundo regras, e assim algo de acadêmico, não constituísse a condição essencial da arte. Então é isso aí. Esse é um trecho da crítica do juízo de Kant, né? A crítica aí da estética como crítica do gosto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, até a próxima.